Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 6 de agosto, neste mês vocacional, todos nós convidados a viver a nossa vocação, seja ela a vida sacerdotal, religiosa, missionária, os pais de família, aos leigos que dedicam vários trabalhos nas nossas paróquias, todos nós, cristãos batizados, somos vocacionados. E hoje a Igreja celebra a transfiguração do Senhor Jesus. E nós vamos meditar justamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 9, os versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Ao aparecerem-lhes Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai-o o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Pois bem, irmãos e irmãs, o Monte Tabor é lugar da glória. Os 3 discípulos não sabiam dizer durante quanto tempo viram Jesus transfigurado. Certo é que ficaram conquistados por esse Jesus tão diferente daquele que conheciam. Devem ter imaginado que, daí por diante, tudo seria diferente. Mas, daí a pouco, tudo era como tinha sido antes. Ali estava o Jesus de sempre. O importante é que eles estavam interiormente transformados, e o que ali acontecera iriam compreender definitivamente na ressurreição de Jesus, quando ela ocorreu de fato. Certamente que a experiência vivida no Monte Tabor ficou gravada no coração e na mente daqueles discípulos. Nós sempre recordamos muitas coisas de nossa vida, mas as coisas marcantes nunca saem de nosso pensamento. E podemos nos perguntar, como os discípulos, que eles imaginaram naquele momento. Não sabemos, porém,
é certo que se sentiram profundamente amados e envolvidos pela glória do Senhor Jesus. O fato de estarem perto do Senhor, o que poderá haver de melhor? Estavam completamente mudados. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a transfiguração. A comunidade de Marcos, cujo texto lemos hoje, é constituída em grande parte por pessoas de origem pagã. É uma comunidade pobre e em crise, chamada a justificar a sua fé e em sua identidade. Para aquela comunidade, a experiência de Jesus transfigurado será de grande importância para reafirmar a sua fé e o seu seguimento. A proposta do apóstolo Pedro de ficar na montanha é uma dica para não enfrentar o futuro próximo de Jesus, ou seja, que 6 dias antes lhes havia anunciado a sua paixão e a sua morte de cruz. Nós, como a comunidade de Marcos, não podemos evitar a realidade. Teremos que continuar a testemunhar a nossa fé, mesmo quando o medo e os acontecimentos tentarem nos vencer e nos colocar em situação embaraçosa. Pois bem, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, da transfiguração de Jesus, foi justamente para mostrar para aqueles discípulos e para cada um de nós que a ressurreição de Jesus era e é uma realidade concreta. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo a Deus o dom da fé, pedir a Deus pelos nossos irmãos, os enfermos, os que nos pedem orações, principalmente os profissionais da saúde, pelas vítimas de tanta violência, pela paz no mundo, essa paz cada vez mais ameaçada no nosso meio. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.